Ministro, mais uma vez obrigada aqui pela presença. A gente vai voltar a falar dos assuntos internos, dos assuntos nacionais, mas preciso falar com o senhor agora sobre Venezuela. A gente está falando de já 20 mortes, desaparecidos, 750 prisões. O presidente que foi declarado reeleito, Nicolás Maduro, invertendo a narrativa, se colocou agora há pouco num pronunciamento como vítima de um golpe, sem que tenha apresentado nenhum detalhamento das atas eleitorais, dessa suposta vitória que foi declarada, mas sem nenhuma indicação de que o processo foi legal e democrático. Não sou eu que estou dizendo isso, são vários organismos, o Centro Carter, a Organização dos Estados Americanos, ou seja, o G7 manifestando preocupação. E a manifestação do presidente Lula ontem foi criticada porque Lula, o presidente, disse que se houver uma insatisfação da oposição, tem o caminho da justiça, que não vê nada tão grave assim acontecendo. Então, oficialmente, o governo espera as atas, mas a manifestação do Lula não é dissonante até da história de democrata dele e do governo dele, quando não enxerga as graves situações e violações que podem estar acontecendo na Venezuela nesse momento, ministro? Adriana, é muito importante pegar toda a fala do presidente Lula. O presidente Lula começa a fala dele dizendo o seguinte, ó, tem uma briga lá, a gente já esperava que tivesse briga, quando falam até que ele disse que está normal, porque a expectativa nossa já era que tivesse conflito, porque o Brasil está, desde o ano passado, ajudando a mediar. O Brasil teve um papel muito importante, inclusive, para que esse processo eleitoral tivesse acontecido, mais de 10 milhões de pessoas fossem votar, manifestar o seu voto, né, que são 9 candidatos de oposição. O Brasil foi muito importante para que tudo isso estivesse acontecendo. Então ele falou isso e ele disse, ó, nós só vamos se posicionar sobre esse resultado eleitoral depois que as atas ficarem expressas, ou seja, né, você tem um processo eleitoral, tem que ter ata. O que ele falou, e é verdade, os outros organismos falam isso, que o dia da eleição não teve, durante o processo da votação, não teve nenhuma situação de conflito, de forma pacífica, mais de 10 milhões de pessoas compareceram, um volume muito maior do que se esperava, que mostra que a população queria participar, queria votar, mas ele em nenhum momento disse que, né, deixou muito claro que só vai se posicionar sobre o resultado das eleições depois que as atas forem publicadas, as atas ficarem expressas, porque você tem garantia de como foi o processo, né? Então ele fala, inclusive, ó, tem que publicar a ata, né, tem que mostrar a ata. Depois aí pode ter recurso, tudo, mas colocando muito claro que só vai se posicionar quando tiver a publicação da ata. Inclusive, essa é a posição formal do governo brasileiro, do Itamaraty, e uma postura muito correta do presidente Lula e da nossa diplomacia, que é fazer isso de forma articulada. Então, articulado o Brasil, México, Colômbia, que são países de dimensões importantes, né? A Colômbia é um dos maiores países aqui da América do Sul, o México, um dos maiores países de todo o continente americano, uma tradição democrática. Essa posição articulada também é muito importante, como também do diálogo com os Estados Unidos. O presidente Lula falou ontem com o presidente Biden, porque o que nós queremos é a pacificação de um país que é vizinho a nós, né? O que o Brasil mais quer e mais precisa é que não tenha conflito, que você tenha pacificação para que esse país possa se desenvolver economicamente, porque ele se desenvolvendo economicamente, quem ganha muito é o Brasil. Porque o Brasil tem com os países vizinhos aqui da América do Sul uma balança comercial muito positiva, ou seja, a gente mais vende, mais exporta do que importa. Isso significa mais geração de emprego, de renda e desenvolvimento aqui no Brasil. Então tem uma postura que ajuda a mediar, pacificação, para não ter conflito, né, para que a gente possa ter tranquilidade naquele país, é fundamental, e o Brasil, o presidente Lula, está sendo maduro, competente nessa capacidade de ter um posicionamento que permite ser, inclusive, um mediador para que não tenha conflitos nesse país vizinho. Ô, ministro, uma fala do senhor hoje, eu queria repercutir. O senhor disse que tem muito presidente nesse assunto da crise da Venezuela querendo lacrar. De quem efetivamente o senhor estava dizendo, estava falando quando disse essa frase? E eu queria citar a Colômbia, que o senhor próprio citou agora. A Colômbia, há pouco, o presidente, ele divulgou um texto longo, duro, crítico, cobrando não só as atas, mas como também a conferência dessas atas. De quem o senhor estava falando quando o senhor dizia que tem presidente querendo lacrar? Todo mundo sabe quem é um presidente vizinho nosso aqui, que é lacrador durante a campanha eleitoral, depois da campanha eleitoral, fica tentando criar conflito com o Brasil. E eu disse muito claramente, nós não vamos dar vazão
a esse criador de conflito, inclusive com o Brasil, que é um presidente vizinho a nós aqui, né? O presidente Lula tem uma postura de maturidade política. O Brasil tem um tamanho e um papel muito importante, como tem a Colômbia, como tem o México, né, como tem outros países do mundo, para a gente reduzir, né, o risco de conflito na Venezuela, porque é bom para o Brasil, é muito bom para o povo venezuelano, é muito bom, que tem que ter a sua vontade e a sua posição respeitada, né, mas é melhor ainda para o Brasil, porque paz na Venezuela significa desenvolvimento econômico lá e significa desenvolvimento econômico aqui no Brasil, porque a gente tem uma balança comercial muito positiva com a Venezuela. Para a gente